Na quinta-feira passada, a Folha de São Paulo deu um quarto de página para um artigo chamado Israel entre o sagrado e o profano. Os autores dele são João Tobi Azulay e Gilberto Gil. Eu não sei se Azulay escreveu e pediu para o Gil endossar ou se eles escreveram realmente a quatro mãos. O que eu sei é que esse artigo vem na cola da decisão de Gilberto Gil de cancelar sua turnê em Israel. Podia ter nos poupado. Primeiro, eles contam que já criticaram a política israelense em relação aos palestinos num outro artigo. E observam que a crítica deles, para ganhar respeito, é endossada pela ONU e pela União Europeia. Depois ridicularizam o presidente da CONIB, Fernando Lautenberg, perguntando em que mundo ele pensa que vive. Finalmente, acusam-no de ser fundamentalista, de acreditar que Israel deve sua existência a um desígnio de Deus. Como o presidente da CONIB deve ter concluído que não adianta responder indefinidamente a preconceitos, o Mosaico responde: a ONU que votou e aprovou a partilha da Palestina não existe mais. Naquela ocasião, 33 países votaram a favor, incluindo-se aí os Estados Unidos, a extinta União Soviética e o Brasil. 13 votaram contra, sendo 10 países islâmicos, mais Cuba, Grécia e Índia. Hoje, só de países muçulmanos, são 49. Some os países da União Europeia com grandes imigrações muçulmanas, cujos deputados não querem perder votos em suas eleições internas. Adicione Venezuela, Bolívia, Nicarágua e descubra que não importa o que a ONU vote hoje, Israel vai ser sempre derrotado. Portanto, o princípio desse artigo todo não tem nem pé nem cabeça. Meu caro Azulay, qualquer pessoa minimamente informada, exceto o senhor e o Gilberto Gil, sabe que a ONU, sim, demoniza o Estado judeu. A ONU é tão ridícula que, nesse momento, a Síria está presidindo a Comissão de Direitos Humanos da entidade. Mas vamos em frente. Para escrever esse artigo, eles encontraram um judeu chamado Yeshayahu Leibovitz, que teria dito que nenhuma nação tem direito a qualquer terra. E pronto, Israel, por tabela, também não tem direito à sua existência. E aproveitaram para emendar o mais velho chororô ao falar da ocupação dos territórios à revelia da ONU. Vamos deixar uma coisa clara. Hoje em dia, a ONU é incapaz de resolver qualquer coisa mais séria que uma guerra civil no Haiti. Finalmente, eu queria perguntar, já que vocês têm tantas opiniões e dão a impressão de entender tanto do assunto, por que não mencionaram que o território ocupado pela Autoridade Palestina continua pertencendo à Jordânia, mesmo depois da decisão da ONU de 47 de dividir o território entre judeus e palestinos? Por que não falaram que o grupo terrorista político Hamas faz manifestações na fronteira de Gaza e incita seus moradores a levarem crianças? Por que não contam que o Hamas paga $100 por adulto e 800 por criança que levar um tiro? Por que não se dão o trabalho de examinar as inúmeras negociações de paz entre Israel e palestinos, das quais Mahmoud Abbas, o manda-chuva da Autoridade Palestina de hoje, sempre participou, em que ele costuma sumir da mesa na hora de assinar? Por que não querem lembrar que foram os próprios dirigentes árabes, ao recusar a partilha da Palestina em 47, ao preparar uma guerra para jogar os judeus no mar em 67, os corresponsáveis pela falta de esperança de milhões de palestinos? Mais ou menos 700 mil refugiados árabes deixaram a região, assim como 600 mil judeus deixaram os países árabes por ocasião da partilha. Todos os judeus foram absorvidos pelo recém-criado Estado de Israel. Praticamente nenhum palestino, repito, foi absorvido por seus, aspas, irmãos árabes. O senhor Azulay quer parafrasear Leibovitz. Eu vou parafrasear John Bolton, o conselheiro de segurança dos Estados Unidos. Ele acredita na solução dos 3 estados. O estado número 1 é a Jordânia,
que deveria reincorporar e assumir sua responsabilidade na região da Autoridade Palestina. O Estado 2 é o Egito, que deveria voltar a ocupar Gaza, abrir as suas fronteiras e cuidar do assunto. E o terceiro Estado é Israel. Quanto a Gilberto Gil, eu ainda prefiro aquele que escreveu Domingo no Parque.